Ajagunna Bawo Ajagunna Ajagunna Baba o Ajagunna ẹlẹ́mọ̀jọ́ bàwá olórogún Ajagunna Baba o. Ajagunna Baba o. Olojobi, meu nome é Olojobi, sou de Axé Odudua e no vídeo de hoje, na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre Ejobe. É o primeiro Odu a chegar no Aie na ordem de Ifá e ele responde como o oitavo Odu no Erim de Logum, 8 búzios abertos. Então, como sempre, nós vamos iniciar com um Itã para falar deste Odu. Cada Itã traz uma mensagem e vamos procurar entender o que esse Odu traz, qual a mensagem desse Odu traz, o que Ifá nos diz. Lembrando que todo Odu, ele traz uma filosofia e é de suma importância entender, porque não existe Odu ruim, existe Odu mal compreendido, né? Todo Odu, quando ele aparece no jogo, quando no Opelê, é porque ele está trazendo uma mensagem de algo que está acontecendo, ou que está para acontecer, ou que já aconteceu e que precisa ser resolvido. Algumas coisas dá para se resolver apenas com atitudes, outras coisas nós temos que resolver fazendo ebó. Né? Ebó é sacrifício, é uma oferenda. Mas vamos lá. Nesse Odu, Ifá nos diz que o Batalá era casado com uma senhora chamada Afim. O Batalá queria muito ter um filho com ela, mas ela não estava naquele momento querendo ter um filho com ele. Passado-se muito tempo, Afim engravidou. Isso mesmo, Olodumare mandou uma criança para o Aie para ensinar para esse casal o que era a bondade, o quanto a benevolência era importante. Então, o Batalá percebeu que com a chegada dessa criança faltava comida dentro de casa. Ele foi para a cidade de Ileifé para trazer mais comida para casa. Mas o Batalá demorou muito nessa ida e volta. E Afim ficou muito nervosa. Quando o Batalá chegou, ela começou a discutir com ele. Ele, para não brigar com ela, saiu para a rua novamente. Afim ficou muito brava e resolveu colocar vinho de palma em sua caneca. Isso mesmo. Vinho de palma é eu ódio ao Batalá. Mas ela não pensou duas vezes porque ela estava cheia de ódio, cheia de raiva e colocou o vinho de palma lá. Passado-se algum tempo, o Batalá entrou para dentro de casa, pois ele estava com muita sede. E foi beber o que estava na caneca. Foi quando ele ouviu uma voz que disse: "Papai, não beba, mamãe colocou vinho em sua caneca." Ele ficou muito assustado, pois seu filho só tinha um mês de nascido. Mas ele não parou para pensar. Já ficou cheio de raiva e colocou sal na sopa de Afim que ela havia preparado, pois naquele momento ela não estava naquele local. Afim, quando entrou para dentro de casa, estava cheia de fome e foi direto comer a sopa que ela havia preparado. E ela ouviu a criança falando: "Mamãe, não coma desta sopa. Papai colocou sal." E ela ficou com muita raiva e começou a gritar. Até que os Irumolés, vendo que muitos gritos aconteciam na casa de Obatalá, foram todos correndo para ver o que estava acontecendo. Afinal, Obatalá gosta de silêncio, paz e harmonia. Mas alguma coisa estava tirando o equilíbrio da casa de Obatalá. Chegando os Irumolés na casa de Obatalá, Afim expôs o lado dela. Obatalá colocou o lado dele. Mas o que mais impressionou foi saber que uma criança com apenas um mês tinha tanta facilidade em se expressar. Ambos estavam tão ocupados, brigando, que não prestaram atenção em algo tão importante que estava acontecendo. Foi nesse momento que o Batalá parou para pensar e resolveu batizar o seu filho como Ediobe.
Ediobe Onilokun. Odiobe Onikun. E esse foi o nome que Obatalá deu a seu filho. A salvação, porque essa criança veio para salvar os seus pais, para salvar o casal. Essa criança veio com o dom da salvação dupla. Agora vamos procurar entender qual a mensagem. Gente, isso é um Itam, tá? Não é uma passagem histórica, é um Itam. Traz uma mensagem. E vamos a essa mensagem. Às vezes, quando você está casado, ou quando você está com muita raiva, você toma atitudes que depois você vem se arrepender. Mas quando esse Odu é sacado, ele traz para você vitória sobre o inimigo. Mesmo que esse inimigo, naquele momento, seja alguém muito próximo. Às vezes, quando a gente está com muita raiva, a gente só pensa em se vingar. Por isso que as pessoas geralmente falam: não me invoca meu 8, não chama meu 8, hoje eu acordei no 8. Porque a pessoa às vezes está cega de ódio, está cega de raiva, está com muito rancor. E não para pensar nas coisas tão boas que estão acontecendo ao seu redor. Porque ela está com tanta raiva, ela está com tanto ódio, que qualquer coisa boa que aconteça ao seu redor, ela não consegue enxergar. Ela está cega. Por isso, quando esse Odu é sacado, significa que tanto a maldade, nós somos seres humanos, às vezes a gente está com raiva, a gente grita, depois se arrepende, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende na hora do ódio, na hora da raiva, na hora que a gente explode. Mas quando esse Odu é sacado, significa que se alguém está tentando fazer uma maldade para você, se alguém está fazendo ou planejando fazer alguma maldade para você, você terá a salvação. Você terá o perdão pelos seus erros e vai ter a salvação pelos erros que alguém queira cometer na sua vida, tentando te atrapalhar. Então, esse Odu é de suma importância. Essa é a mensagem que Ifá traz. Toda vez que esse Odu é sacado, geralmente a pessoa está passando por um momento de atribulação, está passando por um momento difícil, complicado, que envolve fofoca, intriga, brigas, né? Ela não consegue sair disso. Mesmo que coisas boas estejam rodeando ela, mesmo que essa pessoa tenha caminhos, mas é tanto Exó, tanta fofoca, é tanto Lorogum, né? Como é dito muito no Candomblé, é tanto Lorogum que ela não consegue entender, ela não consegue enxergar as coisas boas que estão ali, próximas a ela. Agora, na sequência desse vídeo, nós vamos falar os Ewós, a dica de Ifá, e como resolver toda essa situação tendo fé no Orixá e seguindo as recomendações. A segunda parte da explicação sobre o Odu Ediobe. Como eu sempre digo às pessoas, Ediobe é o recomeço. Ediobe é o caos necessário, porque ele traz o início de tudo, por ser o primeiro Odu Ifá. Então, quando é sacado esse Odu, é muito importante seguir as recomendações do sacerdote. Porque não adianta você ir ao médico, pegar a receita e não comprar, e não ir até a farmácia para comprar os remédios. É a mesma coisa, você vai ao sacerdote, por melhor que ele seja, que o jogo dele seja o mais apurado que você já teve. Mas não adianta você ter um bom jogo, ter um bom diagnóstico e não tomar as providências. E não fazer aquilo que foi recomendado. Então, aquilo que foi sacado, aquilo que saiu, aquilo que foi recomendado, siga, faça, para você ter equilíbrio na sua vida. Ediobe, ele traz uma proteção dupla. Ele traz o início de tudo, o recomeço, o caos necessário. É assim que eu vejo. Porque ele traz também intrigas, fofocas, discussões, muita briga, mas é que é para você focar.
naquilo que é importante realmente, porque tudo aquilo que está acontecendo é para chamar a atenção, é para chamar a sua atenção. Esse Odum, quando ele é sacado, se a pessoa, principalmente se a pessoa for filho deste Odum, se ele for um Odum que estiver naquele momento regendo aquela pessoa, for um signo que estiver regendo aquela pessoa naquele momento, tá? Essa pessoa deve evitar algumas coisas, como bebida alcoólica, cigarros, roupa escura, roupa listrada, jogos de azar, que mais? Evitar levar e trazer recado é um momento que deve se evitar muito. Ah, mas é uma coisa muito importante, não sei o quê. Alguém pediu para eu levar um recado, eu preciso. Não, você não precisa. É um momento em que você deve evitar. Para evitar fofoca, para evitar ejó. Você ejó, tá? Evite o ejó. Eu evito falar Yorubá nos meus vídeos, porque eu falo para pessoas que são iniciadas, para quem não é iniciado, para quem entende e para quem não entende. Então, se a gente fala no popular, numa maneira mais simples, todos conseguem entender. Então, você que está sobre a regência desse Odum, você pode estar passando por momentos meio difíceis, complicados dentro do trabalho, dentro de casa. Entra dentro de casa, não se sente bem, tá no trabalho, é fofoca, é disse-me-disse. Então é hora de você focar, é hora de você fazer o que foi orientado pelo seu sacerdote naquela consulta que você fez, que é muito importante. A gente está sempre fazendo consulta, né? Um bom sacerdote vai estar te orientando para estar te passando o que se deve ser feito, aquilo que deve ser feito. Eu vou contar mais um então. Eu não ia contar, mas eu vou contar, porque vocês vão entender melhor. Um certo dia, um filho de Oxóssi, que saía para caçar, resolveu consultar Ifá. E ali surgiu o Odu Ediobê, que orientou ele a fazer um ebó com os ovos que ele encontrasse, para evitar a companhia e ser capturado por Iku. Mas esse homem estava com tanta pressa que ele não fez o ebó e se internou na floresta para caçar. Quando ele estava adentrando a floresta, ele encontrou quem? Iku, que estava disfarçado. E Iku se ofereceu para fazer companhia e ajudá-lo na caça. Ele, sem perceber, aceitou a companhia de Iku. Andando pela floresta, já há dias sem conseguir caçar nada, ele encontrou 2 ovos de alacaçu. É um pássaro que vive muito nas florestas da Nigéria. E ele pegou esses 2 ovos, ofereceu um a Iku, sem saber que era Iku. Ele achou que era um amigo que estava ajudando ele a caçar. Iku não aceitou. Passados-se mais uns dias, ele voltou para casa, cozinhou os 2 ovos e ofereceu para seus filhos. Quando seus filhos se alimentavam dos ovos, alguém bateu na porta. Quando ele abriu, era Iku, que falou: "Eu vim buscar a minha parte." E este filho de Oxóssi disse: "Poxa, eu dei os 2 ovos para meus filhos se alimentarem. Os 2 ovos de alacaçu, os meus filhos se alimentaram." Ele falou: "Mas eu estou com fome, não consegui nada na floresta, não consegui nada até agora." E ele falou: "Mas me desculpa, eu não tenho nada para te oferecer." Ele falou: "Tudo bem." Quando o filho de Oxóssi menos pensou, ele estava devorando os filhos de Oxóssi. Os netos de Oxóssi. Porque o rapaz, o caçador, era um filho de Oxóssi. Então aí nós conseguimos compreender a importância de seguir as recomendações que saem no oráculo. Porque este filho de Oxóssi, ele não seguiu as recomendações. Porque os ovos que ele tinha, se ele tivesse guardado e oferecido como ebó, como sacrifício, Iku não teria levado os filhos dele. Como Iku apareceu ali morto de fome, querendo qualquer coisa. Naquele momento da floresta, Iku não queria se alimentar, mas depois Iku quis se alimentar. Então é de suma importância que a gente preste atenção
naquilo que é determinado no Erim de Logum e no Opelê, tá ok? Então, é um Udu muito importante, é um Udu que realmente quando ele aparece é porque a pessoa está num momento de muita turbulência, mas também num momento de recomeço. Basta seguir as recomendações. Na terceira parte desse vídeo, eu vou deixar uma cantiga, um adurazinho, que vocês já devem ter ouvido, e que é de Ediobi para Iroko. Talvez vocês